Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais SC. E hoje a gente está aqui no consultório do Dr. Felipe Mamprim, ele que é médico vascular aqui na cidade de Tubarão, para falar sobre lipedema. Fique com a gente. Quero agradecer primeiramente a participação do doutor, disponibilizar um espaço na nossa agenda para falar de um tema muito importante. Obrigado, Francine. Realmente, eu acho que toda a ajuda e todo o esforço que a gente faz para esclarecer os pacientes, né, sobre essa situação, que apesar de já descrita há muito tempo, né, ganhou notoriedade agora nos últimos anos aí com as redes sociais, eu acho que vai ser um papo bem legal. Legal, doutor, muito obrigada. Então a gente vai começar o nosso bate-papo entendendo um pouquinho mais sobre essa doença, o lipedema. Doutor Felipe, conta pra gente o que seria então o lipedema. O lipedema é uma situação genética e foi reconhecido como doença em 2022 e é uma doença caracterizada pela má distribuição de gordura entre determinadas partes do corpo, acomete principalmente mulheres, como eu falei, tem um componente genético importante e que tanto o número de adipócitos, que são as células gordurosas, quanto o tamanho dessas células estão aumentados no lipedema. Ainda não se sabe qual dos dois ainda tem um papel preponderante, mas o fato é que tanto o tamanho como o número de adipócitos está aumentado, levando a algumas alterações estruturais dessas pernas e fazendo com que as pessoas tenham, os pacientes no caso, tenham mais sintomas relacionados a esses achados patológicos. Doutor, então conta pra gente como é que a gente consegue observar, né, tanto a gente que é mulher, que geralmente tem mais vergonha às vezes dessa gordura, né, como é que a gente começa a identificar que a gente tem essa patologia, essa doença? Bom, o lipedema, ele é uma doença das células gordurosas, como eu falei, e ela pode começar a se manifestar até nos primeiros anos depois da menstruação, ou um pouquinho antes da menstruação, que nós chamamos de menarca. Então existem basicamente 3 gatilhos de lipedema, como a gente conversa com os pacientes. Inclusive acabamos de atender uma paciente com lipedema, né, que veio exatamente por isso. E são 3 gatilhos: a menarca, a primeira menstruação, gravidez, que é o mais comum, normalmente pacientes ali na faixa dos 30 anos, que tem ali a sua primeira ou segunda gravidez, tem os sintomas do lipedema e a forma do lipedema exacerbados, e pacientes em menopausa, que foi o caso dessa paciente que nós atendemos agora, e que normalmente há essa desproporção, esse acúmulo desproporcional na gordura. Muitas vezes nós vemos pacientes magrinhas, né, e com a perna mais cheinha, com a perna mais fofinha, e muitas vezes com alguns sintomas. Então são esses 3 gatilhos. Uma outra coisa importante que nós notamos também no lipedema, existe um questionário chamado Quasil, que nós aplicamos para essas pacientes. São 15 perguntas, por exemplo: você sente dor nas pernas? Você tem vergonha das suas pernas? Suas pernas normalmente estão cansadas no final do dia? Aparecem roxinhos nas suas pernas de forma espontânea? Isso é um sintoma, é um achado do lipedema também. Quando você você aperta a sua perna, você sente dor ao toque? Você tem nodulações você sente nódulos de gordura nas suas pernas? Então, baseado nesse questionário, a gente tenta entender o problema. E o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico basicamente clínico. É aquilo que a gente escuta do paciente e cruzando com o que a gente vê de aspecto da perna do paciente. Existem alguns exames que nós podemos lançar mão. Então, existem exames de sangue, principalmente o lipedema está associado com aumento de diabetes, aumento de colesterol e algumas situações de aumento de doença de tireoide. Existe também, pode ser lançado mão de ultrassonografia, que nós medimos a espessura do tecido gorduroso na perna. Então existem alguns pontos de corte que a gente pode fazer para saber se essa paciente tem ou não lipedema, ou que deu um indício desse lipedema. Existe a densitometria de corpo inteiro, que é um exame bem útil, que ele consegue avaliar a distribuição da gordura, e mais especificamente nós estamos trabalhando com uma técnica de ultrassonografia, que vai ser um dos temas do meu doutorado lá na Universidade Federal de São Paulo, em que a gente entende quanto de inflamação esse tecido está atingido. E esse ultrassom seria com Doppler, no caso? Não, o Doppler, ele basicamente a gente vê para vasos. Então existem técnicas ultrassonográficas que a gente consegue ver certinho a espessura da gordura e saber quanto que ela está inflamada. Tem técnicas de ultrassom. Certo. Aí depois que o doutor tem esse diagnóstico, a pessoa descobriu que tem lipedema, né? O que pode ser feito para tratar e melhorar a qualidade de vida desse paciente? Bom, a gente costuma dizer que o lipedema, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento e tem maneiras de você atenuar essa situação.
Então, a primeira parte do lipedema é você saber fazer o diagnóstico, e o diagnóstico é muito importante você diferenciar de outras situações. Sim. Então, tem pacientes que nos procuram porque acham que tem linfedema, e na verdade tem lipedema. As palavras são muito parecidas, mas a condição clínica é completamente diferente. Doutor, poderia mostrar pra gente como é que é o lipedema na perna? O lipedema, como a gente está vendo aqui, é uma paciente que a característica básica da doença é essa desproporção entre o pé e a perna. Você pode ver aqui, Francine, que o pé dessa paciente ele é poupado de gordura, é um pé sequinho, que a gente fala, né, um pé magrinho, mas chega aqui nesse ponto do tornozelo, ele faz o que nós chamamos de, parece um garrote, parece um cuffzinho. Ele dá essa bela inchada aqui e começa esse aspecto tubular aqui da perna. E você vê que já é uma perna que tem uma certa flacidez. Essas gordurinhas aqui, no caso, não seriam sinais de lipedema? Sim, o lipedema dessa paciente ele é mais concentrado aqui na perna. Você pode ver que a perna dela é super grossa. Sim. Né? Isso aqui é flacidez de pele e, de fato, o lipedema também dá esse aspecto em casca de laranja. Então, muitas vezes, os pacientes têm doença mista. Tem um pouco de componente linfático, que o lipedema também dá isso, mas ela tem predominantemente lipedema. E aí, qual é a técnica que o doutor utiliza para realizar o tratamento? Bom, então o tratamento do lipedema é um tratamento multidisciplinar, é super importante. Por que o paciente procura o vascular? Porque normalmente a perna dói, né? E as pessoas, né, até prova em contrário, elas acham que estão com problema circulatório. Varizes, né? É importante a gente falar para ir para o público que está nos assistindo que assim, o lipedema não causa varizes, são coisas separadas. Né? A incidência de varizes entre pacientes que têm ou não lipedema é a mesma, em torno de 30% a 40% da população. Então, os pacientes nos procuram porque tem dor na perna. Baseado nisso, é interessante o vascular tentar fazer essa separação. Né? Uma ultrassonografia com Doppler, acho que é super importante para você descartar alguma doença venosa. E o tratamento, tendo doença venosa, a gente pode providenciar esse tratamento, seja ele com espuma, com endolaser, com cirurgia, com meias de compressão, com medicação. E o tratamento do lipedema, ele é multidisciplinar, uma coisa que a gente enfatiza muito para os pacientes. O primeiro passo do lipedema é o paciente entender que ele vai ter uma condição que vai acompanhar ele para o resto da vida. Sim. E que ele está no controle desse tratamento. Então não existe, infelizmente, uma fórmula mágica ou um comprimido que vá resolver essa situação. É uma condição crônica que o paciente vai lidar com isso da melhor maneira possível. Acompanhamento médico frequente. Frequente. E o lipedema, a gente recomenda, primeiro passo para o paciente do lipedema, e quando eles nos procuram, é porque já estão com as pernas inflamadas. Então o primeiro passo é a gente reorganizar essa questão nutricional. Então, sempre que o paciente nos procura, eu mando para a nutricionista, né? Nós temos uma parceria com a doutora Mariela, inclusive ela apresentou o doutorado dela em obesidade recentemente, e a primeira coisa é organizar a dieta dessa pessoa. A gente sabe que existem alguns alimentos, principalmente alimentos carboidratos refinados, que eles geram um processo inflamatório maior. Então, o papel da nutricionista é elaborar um plano alimentar para essa paciente que contemple as necessidades calóricas diárias. Né? Normalmente a gente recomenda aí uma certa restrição calórica, ali uma dieta de mais ou menos 1.500 calorias, mas mais importante que a quantidade, sim a qualidade dessas calorias que a paciente está consumindo. E o segundo passo é nós desinflamarmos essa paciente com algumas técnicas de drenagem linfática. Nós temos aqui a doutora Priscila também, que é mestre em ciências da saúde, e que faz um trabalho muito interessante de drenagem linfática manual, associado a alguns aparelhos, por exemplo, ultrassom de baixa frequência. Né? Nós lançamos mão também de meias de compressão, porque as meias de compressão elas reduzem o inchaço, né, tanto para o lipedema como para varizes também. Algumas medicações são interessantes para a gente trabalhar com lipedema, existem compostos que reduzem a inflamação. Sim. Ela vai diminuindo essa inflamação, vai desinchando? A ideia é desinchar. A gente consegue, normalmente, aí, com 4 sessões, a gente consegue em torno aí dos de 20% a 30% de redução de volume de pernas, desde que, lembrando, não é uma coisa isolada. Né? Às vezes os pacientes querem fazer só uma coisa e melhorar. E é importante a gente dizer isso, Francine, porque o tratamento com lipedema é longo e exige esforço basicamente do paciente.
Muitas vezes são pacientes que já tratam de outras condições também, e é muito importante a gente entender o perfil social, o perfil psicológico dessa paciente, porque muitas vezes a má alimentação é um gatilho, né? Adolescente, no caso, como você falou ali, no caso 14 anos, né? Se acontece isso, vamos supor, na adolescência, a menina é nova, vamos supor, né? E tem esse lipedema, às vezes quer usar uma saia, quer usar uma peça mais curta, fica com vergonha, né? E você sabe que não só os adolescentes, porque o lipedema na adolescência ele é um pouco mais raro. É muito mais comum o lipedema na meia-idade. Então os pacientes, muitas vezes, eles nos procuram porque têm vergonhas das pernas, né? E um dos critérios de diagnóstico é esse mesmo. Uma das perguntas daquele questionário é esse. Você está confortável com a aparência das suas pernas, né? E muitas vezes os pacientes não sentem esse conforto com a aparência das pernas. Então é importante, assim, quando a gente vai falar de lipedema, em que atividade física é fundamental. Assim, é qualquer atividade física que pode ser feita no lipedema? Não. Nós recomendamos atividades físicas de baixo impacto que não levem a mais inflamação ainda. Olha, interessante. Né? Então, o que é o baixo impacto? Uma musculação muito bem orientada, né? Atividades aeróbicas, né, controladas também. A hidroginástica é sensacional para o lipedema. Né? Bicicleta, pedalada é muito legal. A corrida, desde que em baixa intensidade, ela também é benéfica. Eu falo para os pacientes o seguinte, olha, de efeito colateral de atividade física, você vai ter não só melhora das suas pernas, do lipedema, mas você vai ter melhora da sua parte cardíaca, da parte pulmonar, da parte renal, da parte cerebral. Já tem muitos estudos mostrando que você tem uma melhora cognitiva, quer dizer, você pode até ficar mais inteligente se você fizer atividade física, né? Então são todos benefícios que efeitos colaterais bons que a gente chama, né? Porque assim você vai tratar o seu lipedema, você vai ganhar saúde, vai ganhar expectativa de vida, né? Hoje a gente sabe que o ganho de musculatura está associado com expectativa de vida aumentada também, e mais importante que expectativa de vida, qualidade de vida, né? Doutor, e conta pra gente assim, ó, se a pessoa quiser se livrar, vamos supor, dessas gordurinhas, fora esses procedimentos clínicos, né, esses tratamentos clínicos, tem algum tipo de cirurgia que é recomendado fazer também ou não? Por exemplo, nessa paciente que a gente está vendo aqui agora, isso aqui é um lipedema mais avançado, você pode ver que tem bastante gordura acumulada, né? E às vezes o lipedema, além da parte de aparência, a parte estética, ele também traz um componente funcional. Então muitas vezes os pacientes têm alteração de marcha por causa da gordura depositada ali. Às vezes as coxas elas começam a bater uma na outra, gerando dermatites. E a gente recomenda, em algumas situações, às vezes até algumas cirurgias redutoras. Normalmente quem faz isso é o cirurgião plástico, ou pelo menos deveria ser o cirurgião plástico, que tem um conhecimento de técnicas de lipoaspiração e dermolipectomia para você fazer essa cirurgia redutora do lipedema. É importante que o cirurgião plástico esteja habituado a essa situação, porque também não é qualquer aparelho de cirurgia plástica que faz isso. Existem lipoaspiradores que são mais delicados e que eles acabam não causando ainda mais inflamação nessa gordura. Tem que ser um específico para esse tipo de tratamento. Ele não é específico, mas ele é mais adequado. Não existe um específico para o lipedema. Existe aquele que eles chamam ele vibra mais, ele acaba não causando tanto machucado na gordura quanto aqueles lipoaspiradores mais tradicionais. Mas isso o cirurgião plástico, com critério, ele vai definir. E doutor, acomete mais pessoas com sobrepeso ou pessoas magras também nessa faixa etária que o doutor citou também acomete? Ele é mais raro em pessoas magras, mas normalmente o lipedema ele não está nessas pacientes bem magras, ele está em pacientes que já têm um índice de massa corpórea acima de 25, que é quando a gente define o sobrepeso. Entendi. E qual é a dica que o doutor deixa então para as pessoas, né, que estão nos assistindo? O que eles podem fazer, né, para se prevenir, se tem uma prevenção ou não, ou qual é a dica que o doutor deixa? Assim? Bom, então a primeira coisa é você entender que você vai ter essa situação para o resto da sua vida e você vai ter que lidar com isso, e que o controle dessa situação está nas suas mãos. Segundo, uma alimentação balanceada, com um teor de proteína adequado, um tipo de carboidrato certo, rica em antioxidantes e antimedicações e alimentos anti-inflamatórios, é fundamental para isso.
Atividade física bem controlada, de baixo impacto, uso de meios de compressão. Com isso, você vai conseguir melhorar muito das suas pernas. Então, o tratamento para o lipedema, o lipedema é uma doença que ela tem muitas perguntas, poucas respostas, porém as poucas que nós temos são altamente eficazes. Então, a gente consegue reduzir o volume das pernas, consegue melhorar a aparência, mas o controle do tratamento está na mão das próprias pacientes. Porque não adianta, então, vir no médico, começar o tratamento e parar. E parar. É um tratamento... Melhorou e parar assim, né? Infelizmente, isso acontece bastante, né? E o que eu falei aqui para vocês, a gente fala para todas as pacientes, né? Muitas vezes, os pacientes têm dificuldade em aceitar essa condição crônica, né? E querem já partir para a cirurgia ou para tratamentos mais invasivos, que não é o caso, né? Então a gente sempre orienta partir daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo. Cirurgia de lipedema, no último caso, né? Então a primeira coisa, e até seria irresponsável fazer uma coisa dessa, porque você operar alguém, e não só na cirurgia do lipedema, mas na própria cirurgia de varizes, você operar, ou qualquer tipo de cirurgia, aquela pessoa que não está preparada, você vai estar arriscando o sucesso do procedimento, você vai estar arriscando a saúde dessa pessoa e você não vai entregar o melhor resultado possível. Então é muito importante que a pessoa tenha consciência de melhorar a sua alimentação, de melhorar as suas atividades físicas. Muitas vezes nós recomendamos acompanhamento psicológico para essas pacientes, porque isso gera muita ansiedade nos pacientes. Então o lipedema é mais do que uma doença de gordura. De gordura, de física, no caso. É uma doença que envolve a parte neurológica também, porque tem um componente neurológico nessa situação. É uma doença muito mais metabólica do que uma doença de circulação, vamos colocar dessa maneira. Então a gente conseguiu compreender aqui o que é a doença, o diagnóstico, os sintomas, né, que o doutor disse, como deve ser tratado, o que a pessoa deve fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Penso que o conteúdo ficou bem redondo, bem completo, e deixo aí para o doutor, se o doutor quer completar com mais alguma informação. Então, é super importante procurar, eu sei que muitas vezes o desespero leva as pessoas a fazerem algumas atitudes que não são as mais corretas, né? Isso não é culpa da pessoa, né? É culpa daquele profissional de saúde que indicou o procedimento. Então, quando você for procurar alguém, a gente desconfie de quem prometer muita coisa ou promessa de resultados. Infelizmente, cada situação é única, né? Muitas vezes aquilo que um paciente pode responder mais rápido, outro pode responder mais devagar. O importante é você procurar alguém que tenha consciência, algum profissional que tenha consciência disso, que se cerque de pessoas, de uma equipe multidisciplinar bem intencionada e que não se aproveite do desespero de alguma pessoa para indicar um tratamento que não vai ser efetivo. Então, acho que a mensagem é essa. Lipedema é uma doença multifatorial, né? E que exige, dessa maneira, múltiplas abordagens. Não existe cura milagrosa, o que existe é estudo sério, o que a gente está fazendo lá na Escola Paulista, e existe comprometimento, tanto do médico como do paciente. Doutor, quero te agradecer, né, por esse tempo na sua agenda mais uma vez e colaborar com todo mundo que está nos assistindo com esse conteúdo tão rico que o doutor proporcionou para a gente. Obrigado, Francine. A gente fica à disposição, né, para aquilo que for necessário e útil à população. E você que nos assistiu, né, e gostou desse conteúdo, compartilha, dá o seu like aí e até a próxima.